chats! Bem-vindos de volta ao canal Não É Só Alface. Esse aqui é o primeiro vídeo de 2024. Tirei aqui a primeira semaninha de janeiro pra dar uma descansada e também pra fazer o planejamento pra esse ano. Aguardem que vão ter muitas novidades por aqui. E eu vou começar aqui, a primeira receita desse ano vai ser um clássico, que é o falafel, uma receita árabe à base de grão de bico. Como eu falei, essa é uma receita originalmente de países árabes, né? Que o falafel ela é muito conhecida, é muito tradicional daquela região. E ela é originalmente sem nenhum ingrediente de origem animal, ou seja, vegana, à base de plantas, perfeita. Não vou precisar fazer nenhuma modificação aqui nos ingredientes para fazer essa receita para vocês. Então, bora aqui para os ingredientes. Como eu falei, a gente vai precisar aqui do grão de bico. Esse grão de bico aqui, gente, ele não tá cozido, mas ele também não tá 100% cru. É muito importante para essa receita fazer o demolho do grão de bico, porque é com ele que a gente vai fazer a nossa base aqui, a nossa massa pro falafel, tá? A gente não vai cozinhar esse grão de bico. É muito importante deixar ele pelo menos de 8 a 12 horas de molho. Então, se você for fazer aí essa receita de manhã, coloca o grão de bico de molho na noite anterior, porque a gente vai precisar triturar ele do jeito que tá aqui. Ele não vai ser cozido, tá? Então, se você esquecer de botar o seu grão de bico de molho, não vai conseguir triturar o grão cru, né? Porque ele é muito duro. Então, esse passo é muito importante. Coloque o seu grão de bico de molho, porque ele não é cozido aqui nessa receita. Aqui, a gente também vai precisar de salsinha e coentro. Aqui eu tenho um maço de cada um, eu só cortei ele em 3 pedaços, assim, meio grandes mesmo. Deixei com talo e tudo, porque a gente vai triturar todos esses ingredientes juntos, então não precisa se preocupar de cortar ele bem pequenininho, né, antes de triturar, porque enfim, a gente vai triturar tudo. Aqui eu tenho farinha de grão de bico, mas também pode ser qualquer outra farinha, pode ser amido de milho, pode ser farinha de arroz, pode ser farinha de aveia. Aqui ela vai servir só para dar um pouco de liga na nossa massa. Cebola, aqui eu cortei em pedaços grandes, porque como eu disse, né, vai ser tudo triturado junto, então não precisa se preocupar de cortar bem pequenininho. Temperos, aqui eu tenho cominho e pimenta preta, mas já vou deixar aqui a dica para vocês, que se vocês encontrarem um tempero chamado zata ou zatá, não sei exatamente a pronúncia correta, mas é um tempero árabe que combina super aqui com falafel. Eu tentei achar aqui, mas não consegui achar, mas eu usava esse tempero para fazer falafel quando eu fazia marmitas, né? Antes de vir aqui pro Canadá, quem não assistiu o meu vídeo de introdução aqui do canal, eu fazia marmitas antes de vir pra cá. E o falafel, ele tava sempre ali no cardápio porque fazia muito sucesso. E eu usava esse ingrediente, gente, ficava absolutamente delicioso. Então fica essa dica aí pra vocês. Se conseguir encontrar e fazer com esse tempero, vai ficar sensacional. Aqui a gente tem sal, alho. Aqui eu tô usando pastinha de alho só porque eu tenho uma quantidade enorme de pasta de alho aqui em casa, mas você pode usar o alho, né, a cabeça normal, tranquilo. E aqui a gente tem bicarbonato de sódio. Esse ingrediente, ele é um pouco opcional, eu já fiz várias vezes sem usar ele, mas ele deixa a textura um pouco mais fofinha. Então, você pode ou não colocar, né? Se você tiver na sua casa, coloca. Se não quiser, também não precisa. Para começar a preparar a nossa receita, a gente vai precisar aqui de um processador de alimentos, que eu não aconselho você a fazer usando um liquidificador, se você não tiver um processador de alimentos. Até pode dar certo, eu nunca testei, mas você vai ter que colocar os ingredientes ali de pouquinho em pouquinho, porque não vai nada de água aqui nesses ingredientes, né? Nada de líquido, a gente não vai colocar azeite nem nada. Então vai ficar um pouco difícil pro liquidificador triturar. Você vai ter que ter muita paciência para colocar de pouquinho em pouquinho. Então eu aconselho você usar aqui um processador de alimentos, tá bom? E para começar aqui o preparo da nossa receita, como eu disse antes, a gente vai só triturar todos os ingredientes no processador. Claro que aqui a quantidade de vezes que você for fazer esse processo, né, vai depender tanto da quantidade de ingredientes que você tá fazendo, quanto da capacidade do seu processador. Lembrando que, como sempre, todos os ingredientes com as medidas certinhas vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá certo? Então eu vou começar aqui, vou colocar mais ou menos metade dos nossos grãos de bico demolhado, tá? Vou colocar também aqui metade da nossa salsinha, metade do coentro, metade da cebola, aqui metade do sal, metade do tempero. Vou colocar aqui metade do alho. A farinha e o bicarbonato eu vou acrescentar só depois, tá? Então aqui coloquei metade de todos os nossos ingredientes, tirando a farinha e o bicarbonato. Vou aqui ligar.
Quando você vê que parou de misturar, abre e dá uma mexidinha aqui com a espátula. Aqui é um trabalho um pouco de paciência mesmo. E depois de mexer com a espátula, liga de novo. Prontinho, aqui depois que triturar, você vê que não tem mais nenhum pedaço grande de folha, nenhum pedaço grande também de cebola. A gente quer aqui, ó, que chegue nessa consistência, tá? De uma areia um pouco grossa. Não precisa triturar mais que isso. Essa consistência aqui já é o suficiente, aqui já é o ideal pra gente moldar os nossos falafels, tá? Então, aqui eu vou reservar em uma tigela e continuar triturando aqui os nossos ingredientes. Prontinho, já terminei aqui, ó, de triturar o grão de bico junto com os outros ingredientes, né? A cebola, a salsinha, o coentro. E aqui mostrando mais uma vez pra vocês como é que é pra ficar aqui a textura dessa massa, tá? Ups, derrubei um pouquinho ali. É pra ficar assim, meio grandinha mesmo, não é pra triturar mais que isso aqui. Essa textura aqui já é a ideal. E agora eu vou acrescentar aqui na nossa tigela, na nossa mistura, a farinha, né? A farinha de grão de bico, mas falei pra vocês que pode ser qualquer outra farinha. Vou acrescentar aqui a farinha e o bicarbonato e misturar com a mão mesmo, tá? Aqui com a espátula, a gente vai misturar aqui só pra dar um pouquinho mais de liga na nossa massa. Se você quiser, depois de terminar de misturar aqui à mão esses dois últimos ingredientes, você pode deixar a sua massa na geladeira descansando mais ou menos meia hora, para ela ficar um pouco mais durinha, assim, vamos dizer, e ficar um pouco mais fácil de moldar. Mas não é necessário, dá para moldar assim mesmo, tá? Aqui, ó, gente, já terminei de misturar, a farinha já tá tudo incorporada aqui, né, a farinha e o bicarbonato já estão incorporados aqui na nossa massa. E agora, depois de incorporar todos os ingredientes, vocês estão vendo aqui que essa receita é muito simples de fazer, né, basicamente você misturar tudo no processador. Chegou a hora de moldar e essa é a parte que eu acho que demora um pouco mais pra fazer essa receita, porque você tem que fazer aqui manualmente um por um. E pra moldar, não tem certo nem errado, você pode moldar em formato de bolinhas, você pode moldar em formato um pouco mais alongado, assim, tipo um croquete. Você pode fazer hamburguinhos aqui, ó, usando um cortador, se você quiser, né, tiver um molde aí pra fazer. Então, nesse momento aqui, brilha aí a sua criatividade. Se num dia você tiver a fim de fazer bolinhas, no outro tiver a fim de fazer hambúrgueres, super válido. E essa receita aqui também, gente, é excelente se você quiser congelar, tá? Se você quiser fazer uma quantidade aí maior e deixar congelado hamburguinhos de falafel, ou então falafel em bolinha, enfim. Se você quiser deixar congelado, dá super certo também. Na hora de fazer depois é só descongelar, né? Tirar um pouquinho antes do congelador, mas não muito antes, não precisa. E fazer do jeito que você quiser, tá? E também aqui na hora de moldar, você pode tanto pesar, né, exatamente para ali quanto tem em cada bolinha, se você quiser fazer lá 30 gramas, 40 gramas, 50 gramas, ou você pode pegar, né, um medidor aqui, eu tô pegando uma colher e fazer baseado nisso mesmo. Você vai aqui, bota na mão uma quantidade que você queira, dá aqui uma boleada e aqui, ó, nossa bolinha de falafel já tá pronta. Vou deixar aqui reservado em cima dessa assadeira, mas você pode colocar onde quiser para reservar, tá? E vou continuar aqui moldando. Vou pegar aqui mais uma quantidade e agora eu vou fazer, ó, um moldezinho um pouco mais comprido. Você vai amassando aqui com os dedos, tá? E com o outro polegar você vem aqui só dando uma ajudinha para dar o formato. E aqui a gente tem um formato tipo croquete. Então você pode fazer do jeito que você quiser. Vou continuar aqui moldando até terminar toda a nossa massa. Terminei aqui de moldar os nossos falafels. Escolhi fazer a maior parte deles nesse formatinho um pouco mais compridinho aqui. Deu 23 no total desses croquetinhos e duas bolinhas, que foi a que eu demonstrei pra vocês, né, no começo. E agora, gente, você tem várias opções de como preparar, né, de como cozinhar o seu falafel. Você pode assar no forno, né, simplesmente pegar aqui essa assadeira e levar pro forno que já esteja pré-aquecido e deixar lá ele até ficar douradinho. Você pode fritar por imersão no óleo, pode fritar numa frigideira, né, vai ali virando com cuidado para ficar todos os lados douradinhos. Ou pode também assar aqui no air fryer, hein? Você pode escolher a forma que mais lhe agradar. Mas se você for fazer no forno ou na air fryer, eu indico colocar um pouquinho de azeite, né, um fiozinho de azeite em cima deles para ajudar a dar uma fritadinha. E se você for fritar por imersão ou ali na frigideira, eu aconselho você colocar, depois de moldado, né, que os seus falafels, colocar no congelador de 5 a 10 minutos, só para eles firmarem um pouquinho mais aqui no formato e não correr o risco deles se despedaçarem. Outra dica que eu dou aqui para vocês é, enquanto vocês estão ali moldando, né, se você achar que a massa
tá muito úmida e você quiser acrescentar mais 1 ou 2 colheres ali de sopa da farinha que você estava usando, né, para dar a liga na massa, você pode, mas cuidado para não adicionar muita farinha e não deixar aqui o nosso falafel muito maçudo, tá? Outra dica aí que eu dou para vocês. E para fazer aqui, como eu disse para vocês, eu vou escolher a air fryer, eu vou só passar os nossos falafels aqui para essa cestinha que eu uso para não sujar tanto a air fryer. Lembrando também de não super popular, né? Aqui não botar muitos, porque a gente quer que o ar circule entre eles. Então eu vou colocar aqui 8, deixar aqui assim. Como eu disse para vocês, colocar aqui um pouquinho de azeite em cima de cada um. E agora vou colocar para assar. E estão prontos aqui os nossos falafels, gente. Olha aqui a cor maravilhosa que ficou a crostinha. Um douradinho aqui, perfeito, super crocante. E aqui do lado de dentro, ó, um verdinho, uma maciez. Olha aqui, ó. Gente, e claro que eu vou provar aqui com vocês. Mas antes, vou dar aqui uma dica. Pega um pedaço de limão e dá uma espremidinha aqui em cima. Garanto pra vocês que vai ser muito bom. E nossa, muito bom, muito bom. Esse limãozinho espremido em cima dá o toque especial. Perfeito, muito bom. Gente, essa crostinha aqui de fora tá uma crocância sensacional. Essa partezinha de dentro tá suculenta, tá muito macia e o tempero tá na medida certa. Então, é isso, gente. Só tenho a dizer pra vocês, faça essa receita na casa de vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso, gente, era isso que eu tinha pra ensinar pra vocês hoje. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Vocês viram aqui que não é nada muito complicado de fazer. Tritura todos os ingredientes e depois molda. Basicamente é isso. É uma receita muito saborosa e muito nutritiva também. O grão de bico é uma excelente fonte de proteínas, então você pode comer aí sem peso na consciência, à vontade. Se você gostou dessa receita, por favor, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você fizer essa receita em casa, por favor, não deixe de me contar, me conta aqui nos comentários ou me marca lá nos stories do Instagram, que eu vou ficar muito feliz de saber que você fez uma receita aqui do canal que eu ensinei pra vocês. E é isso. Beijo, até o próximo vídeo.